O que diz no mito? É o mito da criação do homem que aparece nesse diálogo Protágoras. Então, diz Platão, resumidamente, dois deuses de quinta categoria, não eram os deuses top lá do panteão grego. Então, repara a posição do homem, né, nessa ideia. Então, dois deuses de quinta categoria, um chamado Prometeu e outro chamado Epimeteu, foram chamados por Zeus para criarem os mortais, né? Porque, afinal de contas, o mundo, lá, nesse mundo dos deuses, estava muito chato. Estava muito chato. Porque, após o capítulo chamado Titanomaquia, que é a guerra dos deuses, tudo no mundo dos deuses foi organizado. Então, ficou um tédio danado. E aí, eles pensaram, vamos criar um pessoal aí para a gente se divertir, né? Ou seja, alguém que vai lutar para existir, né? Vai se apaixonar, enfim, nós, né? Uma espécie de atores para divertir o mundo dos deuses. E chamou esses dois caras, que afinal de contas um trabalho de segunda categoria, vou ficar me envolvendo nisso. Chama lá, né, os capatazes da vida, Prometeu e Epimeteu, e falaram o seguinte: vocês vão criar os seres vivos, não só os homens, né? Todos os seres vivos. E aí, o que os deuses fizeram? Toma aqui os atributos. Toma aqui as coisas que vocês vão dar aos seres vivos. Eu vou chamar essas coisas, nesse momento, de essência. Ou seja, toma aqui aquilo que vai caracterizar os seres vivos. Então, se eu estou falando de uma águia, característica não só voar, como uma boa visão, né? Falar de um leão, a força. Vou falar de... e por aí vai. Então, cada um foi sendo... a cada um, melhor dizendo, foi sendo atribuído uma qualidade. Só que quem fez isso... Então, os nomes dizem alguma coisa. Prometeu é o que pensa antes, porque Metis é a deusa da astúcia, Pró é antes. Então, Prometeu é o visionário, aquele que pensa antes. E o Epimeteu é aquele que pensa depois. Ou seja, aquele que diz, ops, né? Vacilei. Ou então aquele personagem antigo do Vivo Gordo, sei lá qual era o programa do Jô Soares, que falava assim, é mesmo, na hora. E depois ele lembrava, né, da solução. Não sei se alguém vai lembrar. E fala, puxa, se eu pudesse ter falado aquilo na hora. Ou seja, Epimeteu é um pouco lento. E foi ele que criou, nesse mito, os seres vivos. Então ele distribuiu tudo, para todos. Só esqueceu da gente. No caso, os seres humanos ficaram sem atributos. Ou, se eu pegar a palavra que eu sugeri há pouco, os seres humanos ficaram sem essência. Então, a ideia de que nós não temos essência é uma ideia associada a esse nada que eu falei. Muito bem, como é que Prometeu resolveu? A gente conhece essa história. Invadiu o Olimpo, roubou o fogo e entregou para a gente. E o que é esse fogo? São as possibilidades. Ou, de outra forma, o fogo é a minha capacidade como humano de modificar as coisas. A minha capacidade de... É verdade que a gente não voa, é verdade que a gente não enxerga longe, mas é verdade que a gente voa de avião, e é verdade que a gente usa óculos ou coisa parecida e por aí vai. Ou seja, a nossa inteligência, nessa perspectiva, nossa razão, foi capaz de nos dar aquilo que não foi dado no primeiro momento. Ou seja, a capacidade de nos transformarmos. Mas você percebeu que Platão está pegando uma outra vertente? Pegando esse mito e trazendo, você entendeu que nós não temos uma essência, mas sim todas as possibilidades. Os seres humanos, nós temos dois lados, que eu quero chamar de grão de areia, que é a minha parte limitada, presa no tempo, destinada para mim. Então, eu nasci em determinado momento da história, não foi em outro, em alguma cidade, com alguns pais, evidente, né? Estudei numa escola, enfim, diversas situações concretas que fizeram parte da minha vida e da sua vida também, né? E que, de certa maneira, me constituem. Então, eu tenho uma parte, de um lado, que é uma parte da facticidade, porque o corpo é a grande manifestação do meu limite. Então, eu tenho uma altura determinada pela genética, a cor da pele e por aí vai. Então, o corpo é uma imagem dos limites do homem. Mas, por outro lado, nós temos uma mente que nos traz ideias de infinitude, ideias de eternidade. Ou seja, nós temos uma parte nossa, também importante, constitutiva, que está muito próximo, na música, à estrela no céu. Ou seja, nós somos seres que construímos religiões, né, seres que constroem soluções para a vida finita. Então, o ser humano significa uma espécie de síntese entre o lado finito, temporal, preso ao tempo, com esse outro lado do desejo da infinitude, do lado das possibilidades, do lado daquilo que é mais aberto.
Então, nós vivemos uma espécie de agonia, e a palavra agonia é importantíssima, porque ela vem do grego e significa conflito, significa luta, significa embates. Nós somos uma agonia entre aquilo que somos e aquilo que podemos ser. Mas a ideia é, o que eu sou é sempre um escape de mim, né? Eu não sou aquilo que eu sou nesse momento, porque eu estou sempre alocado no futuro. E essas escolhas compreendem as possibilidades que eu estava falando há pouco. Então, é essa síntese entre aquilo que é finito e infinito, aquilo que é limitado e aquilo que é ilimitado, compreende a existência humana. E é nesse cenário que a gente vai construindo nossas escolhas, né? Vai fazendo nossas escolhas e nos construindo. Como eu sou infeliz, vivo à margem da vida, sem amparo ou guarida. Oh Deus, como eu sou infeliz. Já tive amores, tive carinhos, já tive sonhos, hoje sabores levaram minha alma por caminhos tristonhos. Não teve um cara que ele teve que baixar a bola. É, um tal de Ari Barroso. Ele recebeu ela no programa dele de calouros e ele enxotou Dalva de Oliveira do programa, dizendo que ela tinha voz de taquara rachada e que tinha que lavar roupa na beira do rio. Tinha que lavar roupa na beira do rio, é. Mas aí, em 52, quando Dalva de Oliveira volta da Europa, num super sucesso, ele recebe ela na Rádio Tupi, que ela tinha acabado de ser contratada por 20 mil cruzeiros. E aí recebe Dalva e tem que levá-la até o microfone. E Dalva fala: me sinto deveras emocionada. Não tenho fãs, mas sim grandes amigos. E assim como grandes amigos, a gente vai agora fazer a pausa para o café, assistindo ao clipe que a gente gravou de Ave Maria no Morro, que foi no lançamento no dia do centenário dela, dia 5 de maio de 2017, sexta-feira.